Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF, e não com os números impressos na mesma. Os Mestres e as Rodas, Patrimônio Vivo. O título está em azul, em um fundo branco. Ao percorrer os olhos rapidamente pelos jornais da década de 1970 em diante, percebe-se que alguns analistas e estudiosos da cultura popular da época traçam um quadro sombrio para os destinos da capoeira, em muito influenciados pelos danos socioeconômicos e culturais provocados pelos turistas, folclorização e esportização. Na página 115, a legenda diz: fotografia de Eduardo Monteiro do mestre João Pequeno, retrato em preto e branco. O mestre está de perfil, ele usa boina, tem a pele escura e madura. No fundo, há dois homens desfocados. Esse período coincide com a decadência das academias tradicionais de capoeira da Bahia, e as de Bimba e Pastinha, com a situação da pobreza em que se encontravam os principais mestres, razão da saída de mestre Bimba para Goiânia, em Goiás. O período marca ainda a morte de muitos deles em quadro de indigência, no momento em que a capoeira já estava a dar mostras da possibilidade de ser explorada economicamente. No final da década de 1970, militantes do movimento negro, estudiosos, políticos, carnavalescos e estudantes universitários começam a denunciar a folclorização da cultura negra e reivindicam os poderes públicos medidas que pudessem coibir esse processo. Na Bahia, algumas instituições públicas tomaram iniciativas que procuravam atender às reivindicações e acabaram sacramentando algumas conquistas em prol das manifestações negras. Em 1977, o Departamento de Assuntos Culturais da Prefeitura Municipal de Salvador inicia um projeto diretamente relacionado à capoeira, que encontra adesão na comunidade capoeirística. A iniciativa consegue abranger desde os mais tradicionais mestres, ainda em condições de participar, como Cobrinha Verde, Atelino, Valdemar, Canjiquinha, Caiçara, entre outros, até a nova geração composta de praticantes pertencentes a segmentos da classe média, muitos deles universitários. Esse projeto tinha por objetivo agregar todos os estilos de capoeira e todas as tendências que estavam em voga, esporte, folclore, educação, por meio de fórum de debates, de apresentações de capoeira. Listou os pontos impulsivos e restritivos para a prática da capoeiragem. Além dos mestres e de capoeiristas convidados e consultores eventuais e periódicos, participavam do projeto intelectuais baianos, estudiosos da cultura negra, membros do Movimento Negro Unificado, MNU, educadores e dirigentes de outras entidades públicas. Na página 116, a legenda diz: Mestre Curió, fotografia do acervo técnico do IFAM, de TT Catalão. No retrato fotográfico e colorido, Mestre Curió está de frente. Ele tem a pele escura e madura, um bigode preto e ralo. A sobrancelha está franzida. Seu nariz e queixo são largos. Ele usa um chapéu panamá e uma toalha amarela sobre os ombros. Atrás dele há uma coluna larga e escurecida pelo tempo. No ano de 1983, o projeto relacionado à capoeira do Departamento de Assuntos Culturais da Prefeitura Municipal de Salvador culminou com a realização dos primeiros seminários regionais de capoeira e do Festival de Ritmo de Capoeira, que devem ser entendidos como a primeira iniciativa governamental em prol da capoeira. Nesse evento foram levantadas as principais questões que envolviam a capoeira da época e indicados alguns rumos de atuação para orientar as políticas públicas em seu benefício.
A revitalização da capoeira Angola, a introdução da prática da capoeira nas escolas, o incentivo às pesquisas e aos estudos sobre o tema, a importância de encontrar formas de amparo aos velhos mestres e suas famílias, a realização de novos eventos de capoeira, a busca de novos espaços para a sua prática. Muitos desses itens levantados encontram ressonância no momento atual da capoeira. Apesar de a arte ter se difundido no Brasil e no exterior, isso ocorreu por meio do saber dos mestres, que, sem amparo ou recurso, se lançaram na aventura da errância em busca de condições melhores de vida dentro e fora do país. Há, portanto, uma contradição inerente à difusão da capoeira. Por um lado, percebe-se que o jogo não corre o risco de desaparecer. É praticado por milhões de pessoas em todo o mundo e estudado por pesquisadores de universidades nacionais e internacionais. Na página 117, a legenda diz: fotografia do TT Catalão, acervo técnico IFAM. Na fotografia colorida, mestre Lua Rasta, ele tem a pele escura e madura, cavanhaque grisalho, seus cabelos trançados escapam da touca verde e preta. Sua blusa é frouxa, com estampas pretas, branca e laranja. Ele segura um berimbau à sua frente. Ao fundo, há um prédio com arquitetura barroca. No entanto, os mestres encontram brutais dificuldades para manter seu ensinamento. Enfrentam problemas financeiros, falta de espaço para ministrar aulas e barreiras para divulgar a arte no exterior. Esse é um ponto que mostra a necessidade de um reconhecimento oficial da importância da capoeira por parte do Estado brasileiro. Exemplos como o de Mestre João Grande, que recebeu diversas homenagens nos Estados Unidos, revelam a apropriação da capoeira por governos multiculturalistas, que buscam reconhecê-la como parte da diáspora africana e patrimônio próprio. O Brasil, nesse contexto, não seria o local onde a capoeira se desenvolveu, mas ponto de passagem para sua difusão internacional. Página 117, a legenda diz: na fotografia do acervo técnico IFAM, de TT Catalão. Na fotografia colorida, a paisagem, mestre Virgílio está de perfil, na igreja do Bonfim, na Bahia. Ele tem a pele escura, ele é adulto, os óculos escuros, blusa gola polo, cor clara. Ao fundo, há um gradeado preto com fitas coloridas amarradas nele. A perspectiva deste dossiê é a de que, embora marcada pela influência africana, a capoeira, como hoje é conhecida, estabeleceu-se no Brasil. Foram também os mestres brasileiros os responsáveis por articular aspectos culturais a uma manifestação que poderia ficar restrita à face marcial. Ao contrário disso, a capoeira é reconhecida por sua riqueza musical e gestual, o que a aproxima também de uma dança especial, reminiscente de jogos de combate das sociedades tradicionais. A roda de capoeira, nesse sentido, é a forma de expressão que permitiu o aprendizado e a expansão do jogo. Nela se encenam golpes e movimentos acrobáticos. Cânticos antigos são realizados e outros são inventados, acompanhados por uma orquestra de instrumentos que produz uma sonoridade múltipla e, ao mesmo tempo, característica da arte. A roda é um momento determinante da prática da capoeira que não pode ser ignorado, seja na capoeira Angola, regional, ou a que funde as suas vertentes. A roda é um espaço de criação artística e de performance cultural, em que se realiza plenamente a multidimensionalidade da capoeira. Portanto, a roda também precisa ser registrada, assim como os mestres, depositários do saber imaterial da capoeira. No dossiê do processo de registro, encontram-se anexas 16 entrevistas com mestres de diversas vertentes, reconhecidos pela comunidade capoeirística como importantes mantenedores da cultura. São eles, distribuídos pelas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Os mestres, Salvador. Subtítulo em vermelho no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Mestre João Pequeno, João Pereira dos Santos, Mestre Curió, Jaime Martins dos Santos, Mestre Virgílio, Virgílio Maximiniano Ferreira, Mestre Bamba,
Rubens Costa Silva, Mestre Gagé, José Isidro de Carvalho, Mestre Xarel, Hélio Campos, Mestre Demolidor, Augusto Januário Passos da Silva, Mestre Lua Rasta, Gilson Fernandes. Rio de Janeiro. Subtítulo em vermelho no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Mestre Vilmar, Vilmar da Cruz Brito. Mestre Nestor Capoeira, Nestor Cesefredo dos Passos Santos. Mestre Gil Velho, Gilberto Cavalcante. Mestre Russo, Jonas Rabelo. Mestre João Carlos, José Carlos Gonçalves. Recife. Subtítulo em vermelho no fundo branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Mestre Coca-Cola, Marco Aurélio Moreira. Mestre Mulatinho, João Ferreira Mulatinho. Mestre Meia-Noite, Gilson Santana. Além desses, são importantes depositários do saber da capoeira os seguintes mestres: Mestre João Grande, João Oliveira dos Santos, Bahia. Mestre Arthur Emídio, Rio de Janeiro. Mestre Boca Rica, Manuel Silva, Bahia. Mestre Pirajá, Marcondes Luiz Ferreira da Silva, Pernambuco. Mestre Leopoldina, Demerval Lopes de Lacerda, Rio de Janeiro. Mestre Moraes, Pedro Moraes Trindade, Bahia. Mestre Lua de Bobó, Evaldo Borges da Cruz, Bahia. Mestre Suassuna, Inaldo Ramos Suassuna, Bahia. Mestre Itapuã, Raimundo César Alves de Almeida, Bahia. Mestre Acordeon, Ubirajara Guimarães Almeida, Bahia. Mestre Decânio, Ângelo Augusto Decânio Filho, Bahia. Mestre Camisa Roxa, Edivaldo Carneiro de Silva, Bahia. Mestre Camisa, José Tadeu Carneiro Cardoso, Bahia. Mestre Peixinho, Marcelo Azevedo Guimarães, Rio de Janeiro. Mestre Rafael Flores Viana, Rio de Janeiro. Mestre Celso do Engenho da Rainha, Celso Carvalho Nascimento, Rio de Janeiro. Mestre Pelé da Bomba, Natalício Neves da Silva, Bahia. Mestre Felipe de Santos Amaro, Felipe Santiago, Bahia. Mestre Gigante, Francisco de Assis, Bahia. Mestre Bigodinho, Reinaldo Santana, Bahia. Na página 120 e 121, há retratos de 32 mestres. A legenda diz alguns mestres de capoeira, fotos, acervo técnico do IFAM. Francisco Moreira da Costa, Eduardo Monteiro, Jane Melo, Sandro Guimarães, TT Catalão e Chinchim. Na página 122, a legenda diz: roda de capoeira de bairro, provavelmente corta-braço, na Liberdade. Foto Pierre Verger, Fundação Pierre Verger. Há uma fotografia em preto e branco. Nela, há 7 pessoas do gênero masculino, homens jovens tocando instrumentos de capoeira. Eles têm a pele escura e usam roupas claras. 4 usam chapéus, apenas um deles está calçado. Os outros usam sandálias e sapatos fechados. Às costas deles há uma casa de taipa.